E aí, moçada, tudo bem? Eu, professor Lucas Geraldo, vamos corrigir agora o PET, né, de matemática do nono ano, primeira semana. Então, vamos lá. A atividade 1, assista ao vídeo do link. Esse é um link, né, de um vídeo que conta sobre as unidades medidas, da macro para micro, né, da maior para a menor unidade medida. A questão 2, pesquisando na internet vários vídeos e assista para lembrar como trabalhar com unidade de medida e notação científica. A minha sugestão são esses dois vídeos aqui, são bem interessantes da Brasil Escola, que fala sobre unidade de medidas, bem interessante, e também da InfoEscola. Na verdade, não são vídeos, são textos, mas são bem interessantes que fazem lembrar e é bem tranquilo mesmo a leitura. Atividade 3. Pesquisa na internet vários vídeos e assista sobre medidas encontradas no dia a dia. Então, medidas que nos rodeiam. Então, medidas de informática, nós temos um bit, que representa a menor unidade de medida de informação, né? Um para ligado, 0 para desligado. Aí tem um byte, um kilobyte, um megabyte, 1 GB, 1 TB, muito utilizado quando a gente vai comprar celulares, computadores, pendrives, chips, né? Cartão de memória, que a gente utiliza esse conceito. O micrômetro e o nanômetro. Então são unidades menores ainda. O macômetro, o micrômetro, ele é 10 elevado a menos 6, ou seja, ele está abaixo do milímetro. E o nanômetro, ele ainda é menor ainda, ele é 10 elevado a menos 9. Então são unidades de medidas bem pequenas mesmo, né? E as unidades elétricas, que são Coulomb, que é responsável pela medida de carga elétrica, ampere, que é o símbolo da carga elétrica e sua intensidade, representa pela letra A, ohm, responsável pela medida de resistores, que é a ideia de resistência, por esse símbolo grego, volt, que é mede a diferença de potencial entre dois pontos de um circuito, watt, que é a medida da questão de potência mesmo, do chuveiro, dos aparelhos eletrodomésticos. Atividade 4. Pesquisa na internet, vários vídeos e assista sobre medidas no dia a dia. Então, as medidas que são mais utilizadas no dia a dia, tempo, comprimento, capacidade, informática, né? É a questão do tempo, das horas, comprimento, a distância, o deslocamento, né? Capacidade de comprar um refrigerante um pequeno ou um grande de 2 litros, 1,5 litro, ou 350 ml, 200 ml. Questão de informática, né? Que é a questão da capacidade do celular, dos chips de memória. E a questão elétrica são as potências dos objetos, o consumo elétrico dentro de casa. Então, tudo isso aí são as coisas que a gente mais utiliza mesmo dentro das nossas casas. Atividade 5. Leia a charge abaixo e responda as questões. Então, geocentrismo. Aí tem uma charge falando sobre a questão dos planetas do nosso sistema solar, né? Como a gente pode ver aqui, a ideia do sistema solar, né? O nosso sistema solar aqui. Letra A. Como seria alinhar os planetas? Então, aqui, ó, há duas maneiras diferentes de usar o tempo do termo alinhamento quando se refere aos planetas do sistema solar. A primeira maneira é como se estivesse de pé sobre o Sol, todos os planetas parecem estar alinhados em uma fileira. Isto é o que a maioria das pessoas pensam quando ouvem sobre o acontecimento do alinhamento planetário. O outro tipo de alinhamento é quando todos os planetas seguem uma linha reta. Em outras palavras, é como se uma linha reta pudesse ser traçada através do centro de todos os planetas. É impossível ter um alinhamento exato, como visto a partir do Sol, onde os planetas se sobrepõem, por causa das diferenças nas inclinações axiais dos planetas. O que realmente vemos no céu é a configuração planetária onde os planetas estão no mesmo quadrante. Isto é muito raro que todos os planetas se alinhem exatamente dentro do mesmo quadrante, com cerca de 90 graus um do outro. Ter todos os planetas dentro de cerca de 90 graus em um do outro só ocorre a cada 200 anos, o que é muito tempo para os seres humanos poderem vivenciar, embora isso não seja nada para o universo. Os planetas se alinham, no entanto,
vagamente com mais frequência do que isso. Então essa informação ela foi tirada desse site aqui, bem interessante, foi o mais próximo mesmo que a gente consegue entender essa ideia de alinhamento. Letra B. O que significa o termo igualitário e o termo sem supremacias? Então, olha, a ideia igualitário é que tem como objetivo da igualdade civil, política e moral relativa ao igualitarismo, ideologia ou comportamento de que busca a igualdade completa e absoluta dos indivíduos, particularidade do que é igual ou do que busca a igualdade de tratamento igualitário para homens e mulheres. Então, quando falo o termo igualitário, é ter um mesmo tratamento para todos os planetas, né? Como a gente referindo à charge. A ideia de supremacia é superioridade completa em que não se pode contestar. Então, quando ele fala sem supremacias, é sem dar preferências, é sem subjugar um planeta do outro. Então, quando ele usa esse termo de sem supremacias, é que também está querendo ter a mesma ideia. Todos têm exatamente os mesmos direitos. Letra C. Que sistema é representado na charge? O sistema solar. E o que é o sistema solar? O sistema solar é um aglomerado de planetas, meteoroides, cometas e vários outros corpos celestes em torno de uma estrela, o Sol. E quais são os planetas que compõem o sistema solar? Então, os principais planetas são, além do Sol, que é a nossa estrela maior, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Letra F. Que unidade de medida de comprimento poderíamos utilizar para medir a distância entre os planetas? Para grandes distâncias, utilizamos o quilômetro. Letra G. Que unidade de medida de comprimento poderíamos utilizar para medir a distância entre um planeta e o Sol? De novo, a ideia para grandes distâncias, a gente utilizamos o quilômetro, que é definido pelo símbolo km. E, como eles são grandes distâncias, é o mais recomendável mesmo. Letra H. Qual é a distância aproximada entre a Terra e o Sol? É aproximadamente 149 milhões e 600 mil quilômetros. Em notação científica, fica 1,496 vezes 10 elevado à oitava potência, ou, arredondando, 1,5 vezes 10 elevado à oitava potência. Tudo isso aqui é em quilômetros, que fica uma forma mais simples da gente pronunciar. O que é notação científica? Então, vou ler aqui a definição que é notação científica. A notação científica é uma forma simplificada de escrever números muito grandes ou muito pequenos. Ela é muito utilizada na astronomia, na física e na química, pois podemos representar números de moléculas, de átomos, distância entre corpos no espaço, entre outras medidas. Então, vejamos, por exemplo, como seria o número 1 trilhão em notação científica. Então, 1 trilhão é 1 acompanhado de 12 zeros. Então, 1 trilhão é igual a 1 vezes 10. Esse chapeuzinho, como no computador aqui foi mais difícil, então é o elevado. Então, é 1 vezes 10 elevado a 12. Então, a notação científica é sempre baseada na potência de 10. Então, podemos generalizar a forma que o número é escrito nesta notação. Então, por exemplo, para eu escrever a notação científica, vai ser um número multiplicado por 10 vezes elevado a um outro número. Mas como que eu vou saber disso? Esse número A, ele tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, por exemplo, se eu quero fazer o 82 na forma de notação científica, então vai ficar 8,2 vezes 10 elevado a 1. Porque ficou apenas um número após a vírgula. Então, notação científica a gente utiliza para essas distâncias entre planetas, ou se não, em pequenas matérias. Por exemplo, o Covid, que é um vírus pequeno, vírus da gripe. Então, coisas relacionadas a coisas muito pequenas ou realmente muito grandes mesmo.